A gente vê o tempo todo nas manchetes, não é? A violência política parece crescer em uma sociedade que está cada vez mais dividida. Mas para a gente entender de verdade o que está acontecendo, precisamos olhar para as causas, para o que está por trás alimentando essa crise. Para entender essa história toda, a gente vai passar por 5 pontos. Vamos começar falando sobre a intolerância, depois mergulhar num caso bem trágico, para só então começar a buscar alguns caminhos e possíveis soluções. Ok, vamos lá. O problema central aqui, gente, não é só uma simples discordância de ideias. Sabe, a questão é bem mais profunda. É quase como uma doença cultural que está afetando o coração da democracia. O problema começa com um conceito chamado intolerância dogmática. E o interessante é que as pesquisas mostram que isso não é um problema de um lado só, afeta extremistas tanto de esquerda quanto de direita. É basicamente a recusa em aceitar que uma visão de mundo diferente da sua possa ter algum valor. E na prática, essa intolerância soa mais ou menos assim. Críticos como o Southern Poverty Law Center apontam que esse tipo de discurso é projetado exatamente para dividir, para alimentar a hostilidade entre os grupos. Vamos avançar um pouco e ver como a tecnologia de hoje em dia acaba funcionando como um acelerador para essa intolerância toda. Isso nos leva a um outro conceito fundamental, a polarização afetiva. A diferença aqui é muito importante. Uma coisa é discordar sobre políticas, sobre economia. Outra, bem diferente, é sentir raiva, até ódio, de quem pensa diferente. O debate deixa de ser sobre ideias e vira algo pessoal. As redes sociais, nesse cenário, funcionam como um grande motor para essa divisão. Os algoritmos criam as famosas bolhas, que nos isolam de opiniões diferentes. O conteúdo mais radical é recompensado com mais visibilidade, e com isso, a desinformação se espalha numa velocidade assustadora. E é em momentos de crise que esse ecossistema digital mostra todo o seu poder de destruição. O assassinato de Charlie Kirk foi o gatilho para uma avalanche de narrativas falsas na internet. E aqui está um exemplo bem concreto disso. Horas depois do crime, imagens manipuladas já estavam circulando para tentar ligar o assassino a um grupo político. Era uma mentira completa, claro, mas que serviu para inflamar ainda mais os ânimos e o ódio. Agora, vamos analisar um outro ponto central nessas guerras culturais, o campus universitário. Um lugar que, muitas vezes, acaba se tornando um pequeno reflexo das tensões de toda a sociedade. Essa citação vem de uma análise crítica do ambiente universitário. Ela tenta pintar um quadro onde, na visão de alguns críticos, a segurança e a identidade se tornaram tão centrais que acabaram por sufocar o debate aberto de ideias. Para entender esse debate, é fundamental definir um termo que sempre aparece: woke. A palavra surgiu com a ideia de estar desperto ou consciente para as injustiças sociais. Mas hoje em dia é muito usada como uma arma política para atacar pautas progressistas. No centro do debate universitário estão teorias acadêmicas como estas, que muitas vezes são a base de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão. Eram justamente essas ideias que ativistas como Charlie Kirk atacavam, transformando os campos em verdadeiras zonas de confronto. E quando o conflito de ideias e a retórica inflamada escalam a esse nível, as consequências podem ser absolutamente trágicas. É preciso entender que palavras não são só palavras. Elas têm o poder de moldar a realidade. E no ambiente tóxico, elas podem levar diretamente à violência no mundo real. Os momentos finais da vida de Charlie Kirk aconteceram bem no meio do debate que ele mesmo promovia. Sua última troca de palavras é quase um resumo da polarização que marcou sua carreira e, tragicamente, o seu fim. A reação ao assassinato foi imediata e completamente fragmentada. Enquanto alguns pediam união, outros clamavam por guerra civil ou usavam a tragédia para atacar adversários políticos. No fim, as divisões ficaram ainda mais profundas. A violência não parou no ato físico. Depois veio uma onda de demissões e punições por discursos considerados inadequados. Foi como um ciclo de intolerância. A violência física foi seguida por uma retaliação generalizada contra a liberdade de expressão. Diante de um cenário tão sombrio, a pergunta que fica é: como a gente consegue sair desse ciclo de divisão? As fontes que analisamos para esta discussão também apontam alguns caminhos construtivos. Então, como a gente pode curar nosso debate público? As soluções vão desde o fortalecimento de cada um de nós, desenvolvendo o pensamento crítico e, como sugeriu o psiquiatra Viktor Frankl, encontrando um sentido para a vida que nos dê resiliência, até reformas maiores na educação e na política para que a gente possa reconstruir pontes.
O alvo de todas essas estratégias é muito específico. O objetivo não é acabar com a discordância de ideias, que é saudável. O foco é reduzir a polarização afetiva, aquele ódio que nos faz desumanizar o outro. A mensagem final é que uma democracia que funciona não exige que todo mundo concorde. O que ela exige é a nossa capacidade de discordar de forma construtiva, sem transformar nossos adversários em inimigos. E essa reconstrução de um debate saudável não é tarefa apenas dos políticos ou da mídia. No fundo, é uma responsabilidade que pertence a cada um de nós. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Se essa tarefa de humanizar a política pertence a todos, qual é o primeiro passo? Por onde, para cada um, esse trabalho realmente começa?